Enfim, vamos começar. Boa tarde, Thalita. Obrigada. Vamos começar me apresentando, né? Eu sou a professora doutora Camila Cravo, conhecida como Camila Cravo por todos os meus alunos. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em literatura infanto-juvenil, trabalhando com questão do negro na literatura e também feminismo na literatura. Meu doutorado é em educação, na formação de professores com psicologia da educação. E há 2 anos eu me dedico a estudos de gênero, né? Aliás, há 4 anos eu me dedico a estudos de gênero, feminismo, o currículo e a sua construção cultural, principalmente nas escolas. Quem tiver interessado a conhecer mais o nosso trabalho acadêmico, é só buscar no nosso Lattes e vocês vão perceber o nosso percurso. Eu estou trabalhando na Universidade do Estado de Minas Gerais há 12 anos, né? Já formei alguns professores nas licenciaturas de Química, Biologia e Pedagogia, tá? Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, por ser um tema extremamente importante e atual, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, a questão do local, do papel do homem e da mulher na sociedade, o local que nós construímos para esses personagens, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade. Eu quero fundamentalmente agradecer à Universidade do Estado de Minas Gerais, porque a gente está aqui nesse instante, na verdade, laborando dentro da extensão da universidade, na pessoa do nosso coordenador de extensão da unidade Leopoldina e do nosso pró-reitor de extensão, que apesar dos cortes gigantes que nós estamos tendo na extensão, nunca deixa de nos atender na medida da possibilidade, né? Em Leopoldina, nós estamos trabalhando especificamente com a temática da violência infantil e violência em relação à mulher desde o início do ano passado. Nós construímos um projeto Não Gostamos de Ter Medo, com financiamento do PAEX, que é um braço de extensão da nossa universidade, e conseguimos trabalhar com 3 oficinas em cada escola municipal e estadual, e formamos uma média de 400 professores para o combate à violência e a detecção da violência, principalmente a violência sexual dentro das escolas. Este ano nós iríamos começar esse mesmo trabalho, só que de uma forma um pouco diferente devido à demanda que nós tivemos. Nós fomos conclamados pelos professores das escolas estaduais para trabalharmos diretamente com jovens. Nós montamos o projeto, passamos o projeto na extensão, tivemos a bolsa concedida, só que devido à pandemia nós não pudemos dar continuidade, mas estaremos, assim que for possível, dando continuidade. Dessa feita, nós decidimos trabalharmos com esse mini curso e muito provavelmente daremos continuidade com outras roupagens também online, na medida em que não pudermos nos encontrar ao vivo. Hoje, outra coisa também que é importante observar acerca do nosso projeto, que nós tínhamos ano passado 2 alunas bolsistas, esse ano vamos ter uma só que ele é composto por 7 alunas voluntárias, sendo que esse mini curso, fundamentalmente, a parte tecnológica que nos ajuda a construir é a aluna Ariane e a aluna Aline. Essas 2 alunas, inclusive a Aline estava com vocês fazendo a testagem, essas 2 alunas que estão nos ajudando sobremaneira durante todo o final de semana, durante as madrugadas, para nós formatarmos esse mini curso, porque, como é sabido, nós não temos ainda a tecnologia necessária, nossa internet é caseira, então elas têm que se desdobrar num conhecimento autodidata. Então vamos lá. Um aspecto importante do dia de hoje. Hoje é dia 18 de maio. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes no nosso país. E esse dia, ele foi escolhido devido a um caso muito impactante, né?
Em 73, a menina Araceli, ela foi brutalmente violentada, torturada, assassinada por 2 jovens ricos da cidade de Vitória, ajudados por seu pai, que era um homem extremamente poderoso. Essas pessoas não foram condenadas até hoje, né? E devido à grande comoção, ao grande número de provas que eram cabais, né, que levariam à condenação desses personagens, o dia de hoje foi escolhido como sendo o Dia Nacional de Conscientização, de luta em defesa à saúde física e mental das nossas crianças e adolescentes. E como nós trabalhamos fundamentalmente com a questão da violência, para nós foi muito interessante porque não foi um combinado, né? Mas também nós acreditamos firmemente que o acaso não existe, então ficamos muito felizes, apesar da data ser uma data muito impactante, muito dura, mas que nos conclama a luta e a observância dos direitos das crianças e adolescentes, né? Alguns lembretes que nós temos que fazer, a nossa equipe nos pede, estarão disponíveis em todas as aulas, um formulário pelo chat, né, da transmissão, e nesse chat vocês colocarão o nome todo, é importante colocar o nome corretamente, porque é através desse nome que nós vamos emitir o certificado, assim também como o e-mail, tá? Outra coisa importante, na descrição do nosso canal, nós colocamos todos os referenciais bibliográficos que servem de subsídio para o nosso debate, porque aquelas pessoas que fizeram inscrição no WhatsApp, elas receberam os arquivos, mas como nós abrimos para todo o público, porque a procura foi muito grande, nós decidimos colocar o material subsidiário disponível, né, os tópicos, para que vocês tenham acesso e leiam de preferência o material anteriormente à nossa conversa, ao nosso debate. Por que é importante que vocês leiam? Para que vocês entendam mais profundamente, absorvam com mais profundidade e possam fazer uma reflexão que vai levar mais de 1 hora, que é uma reflexão que vai ter âncoras nos conhecimentos que vocês já têm, e também vocês possam, através do chat, propor questões que talvez nós não venhamos a respondê-las agora, mas ao final das 4 aulas nós pretendemos montar mais uma aula com as respostas dessas questões que forem propostas durante o minicurso. Tudo bem? Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com um caderno que foi construído na UFMG, né? Ele se chama Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos das Mulheres. Então, é com base nesse caderno que foi construído através da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. A autora é Cássia Reis Donato, de 2006. Nós vamos começar especificamente a dissecar um pouco acerca do texto, tá? É importante observar que nós não vamos seguir uma linearidade do texto, né? Nós colocamos as páginas que nós vamos trabalhar especificamente, só que nós desmembramos a nossa análise em 2 tópicos, tá? Nesse primeiro tópico, nós vamos historicizar um pouco como que se deu a construção do feminismo historicamente. É muito relevante nós sempre voltarmos na construção histórica e social do feminismo, né? Por que é importante isso? Porque apesar de, para um grupo de pessoas, está muito claro o significado do conceito, né?
para a maioria da população, esse conceito ainda traz uma carga muito pejorativa, né? Devido à nossa própria história política, né? De repressão, não só no Brasil, como no exterior. Então, vale sempre nós adentrarmos essa seara e explanarmos um pouco acerca de como que se deu essa construção do feminismo historicamente. É importante, então, nós pensarmos que sempre houveram mulheres que não se sentiam confortáveis com o estado de coisa social, né? Elas se rebelavam, elas não aceitavam passivamente. Só que o feminismo tal qual nós conhecemos hoje, ele se inicia, na verdade, nas últimas décadas do século XIX, né? O que a gente chama de primeira onda feminista, né? Hoje nós já estamos na quarta onda feminista. Então, nessa primeira onda feminista, que se dá mais ou menos em 1920, 1930, na Inglaterra, fundamentalmente, um grupo de mulheres começa a uma luta muito grande para terem direito ao voto, né? A esse movimento social dá-se o nome de sufragismo, né? E pejorativamente elas eram conhecidas como as sufragetes, tá? Nós temos até disponível, se não me equivoco, na Netflix, mas eu creio também que na própria plataforma do YouTube, um filme que vai contar essa história de forma bem interessante, que se chama As Sufragistas, né? E ali vai começar uma ideia acerca do local social da mulher, porque o que elas pensavam? Se as leis eram construídas pelos homens, né? Então seria muito importante que quem deveria ter o direito, né, de colocar esses homens no poder. As mulheres também deveriam ter esse direito. Então, inicia-se essa luta. Apesar de ela ter se iniciado em 1913, só em 1918, na Inglaterra, a mulher tem direito ao voto, tá? Só que esse movimento, ele não se dá sozinho. Já em 1917, na Inglaterra também, já havia acontecido um movimento social com as costureiras, as chapeleiras, um movimento grevista dessas mulheres, um movimento que não tinha esse nome, né, feminismo, mas já era um movimento de reivindicação por melhores condições de trabalho e pela promoção dos seus direitos, tá? Em 1949 também, Simone de Beauvoir lança O Segundo Sexo. Então, já na França, inicia-se uma crítica social do local que a mulher ocupava, né? E logo após, em 60, mais à frente, em 63, a Freedom, ela publica a Mística Feminina, né? Então, essas obras, na verdade, são as obras que vão subsidiar, que vão dar base, que vão dar sustentação a todas as ideias, a todas as comunidades, a todos os colégios feministas que nós temos hoje. Agora, na segunda onda, né, o pleito, ele toma uma outra conotação, né? Apesar de que, em 75, já se propaga uma ideia de mulheres que estavam exiladas no exterior por conta da ditadura militar. Essas mulheres no exterior, elas propagam uma ideia de anistia, né? É somente com a segunda onda, que se dá mais ou menos na década de 70, que o pleito das feministas vai mudar um pouco. Aliás, vai se acrescentar um novo tópico que não é tão somente a questão do sufrágio, a questão do direito ao voto.
nesse instante começa um pleito em relação ao gênero, né? A simetria que existia em relação ao gênero, ao local social designado para homens e mulheres. Isso tudo nasce com as publicações que nós já elencamos, né? Então, Hanisch, ela vai dizer o seguinte, que o pessoal é também político. Então, nesse sentido, o que vai ser colocado basicamente é a questão da subordinação da mulher em relação ao homem, não só socialmente falando, mas também em âmbito familiar. Então, para vocês, né, irem acompanhando a crescente do feminismo, ele nasce, né, com um público de mulheres que querem o direito ao voto. Ele cresce por uma questão de desigualdade de gênero, de hierarquia, mas é importante nós entendermos que, em grande monta, essas mulheres são mulheres brancas, são mulheres de classe média alta, em contraponto a um número maciço de mulheres pobres que já estavam trabalhando, né? Que essa hierarquia em relação ao gênero, ela se dava de outras formas, mas essas mulheres já estavam no campo do trabalho, né? Diferente um pouco dessa luta que vai dizer do primeiro momento e segundo momento que as mulheres deveriam sair dos seus lares e ocupar o campo de trabalho. Principalmente se nós formos pensar nas nossas mulheres aqui do Brasil, pretas e pobres, elas nunca tiveram um lar, né, para estarem oprimidas. Ao contrário, elas sempre estiveram no público, trabalhando, experienciando outros tipos de opressão. A terceira onda do feminismo, ela se dá a partir da década de 80. Então é nesse momento que a questão racial ela vem com muita força. Então as feministas vão dizer que existe o feminismo negro, né? O feminismo preto, as mulheres pretas, elas têm uma outra historicidade que tem que ser considerada, elas ocupam um local inferior nessa hierarquia do próprio conjunto de mulheres, né? A mulher preta, ela é muito mais discriminada que a mulher branca. A mulher preta e pobre ainda mais, né? Ela está no último nível, no último elemento de discriminação. E também, tanto quanto a mulher preta, existe uma chamada de atenção para outros grupos sociais. As indígenas, por exemplo, que são as mulheres que têm maior índice de morte nos partos e que são relegadas, né? Nós temos também a questão da luta pelo tratamento a doenças próprias das mulheres por conta da sua raça, da sua etnia. Nós temos a questão de uma luta, de um pleito com relação ao combate à violência contra a mulher preta, né? Nós temos também, e isso eu falo do meu local, né? O meu local de fala, que é a normatividade dentro do ambiente escolar, em todos os níveis de escolarização, desde a educação infantil até a universidade, né? Nós temos os estudos curriculares que iniciam na década de 70 e tem o seu boom na década de 80 e vão dizer o seguinte: olha, nós temos que construir, que vai ser o tema da nossa próxima conversa, um currículo feminista, né? Um currículo que dê conta dessas especificidades, porque a escola, na verdade, ela é heteronormativa, né? Ela se constrói, ela tem uma concepção completamente heteronormativa, do homem branco, hétero, classe média, né? Existe também, nesse momento histórico, a partir da década de 80, uma preocupação com a baixa escolarização do público trans, né? O desemprego, o subemprego, a falta de representatividade na indústria cultural, isso também
existe uma preocupação, existe uma ocupação intelectual e ativa dos grupos sociais em relação a essa questão da cultura, dos meios de comunicação em massa, do local que essa mulher preta, que essa mulher indígena ocupa, né, na mídia, nos contos de fada, nas novelas, né, naquilo que é publicizado. A mulher preta, como ela é aceita no mercado de trabalho. Enfim, essa é a tônica da terceira onda. E finalmente nós chegamos na quarta onda do feminismo. Então, vamos observando, nós começamos com a luta em relação ao voto, o direito ao voto, para nós escolhermos os nossos governantes, né? Para que nós pudéssemos escolher governantes que tivessem afim com os nossos ideais. Depois nós acrescentamos as questões de hierarquização. Outro elemento é colocado, que é a visibilidade das mulheres que não são brancas de classe média, né? E finalmente, a partir do ano de 2000, né, século 21, a gente inicia um novo pleito, que são os locais de poder. Porque as nossas mulheres, apesar de serem maior parte da população e apesar de terem maior formação acadêmica em relação aos homens, não ocupam os locais públicos de poder, não estão na política, não estão nos locais decisórios, nos locais de comando. Então, a partir de 2000, nós iniciamos essa conscientização, através dos movimentos feministas, da necessidade das mulheres ocuparem esses locais públicos e, principalmente, os locais públicos de tomada de decisão, para que nós possamos dar a nossa tônica, né? Trazer a nossa voz, porque ninguém melhor do que a mulher para falar das suas dificuldades, dos seus problemas. Nesse sentido, nós terminamos o primeiro instante do nosso texto, tá? E vamos dar início ao segundo momento, né, de análise do texto que nós propomos para hoje. Esse segundo momento, ele está com o seguinte título: Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos das Mulheres, né? É o título do texto, mas agora a gente vai falar da construção social de gênero. E fazendo um lembrete, quem quiser colocar alguma questão, alguma proposta, alguma dúvida sobre tudo que nós estamos falando, elencando trechos do texto ou de outros autores, deixem, por favor, no chat as suas proposições, e depois nós vamos fazer uma leitura muito criteriosa, mas ao mesmo tempo muito amorosa, de tudo aquilo que nós temos condição de desmembrar mais à frente, tá bem? Eu gostaria que vocês observassem isso, para que nós possamos depois ter um outro diálogo, porque já que nós não podemos dialogar, né, através dessa plataforma, eu meio que falo eu e o texto, mas nós estaremos depois fazendo a leitura de tudo aquilo que vocês colocarem para nós e fazemos questão de estarmos nos comunicando, ok? Então vamos lá. Construção social de gênero, né? O que é gênero? Aí a gente pensa, o que vem a ser gênero? Será que isso é uma coisa nova? Na verdade, também desde a década de 30 já se falava desse papel diferenciador entre homens e mulheres. Só que a categoria gênero, com essa nomenclatura, realmente ela só é construída a partir da década de 60. Só que desde o início, né, do movimento feminista, nós já trabalhávamos com essa temática, mas sem denominarmos essa categoria com este nome, gênero, né? Vejam bem, como que nasce
essa categoria gênero, né? Qual que é a nascença disso? Nós já falamos de outras vezes, até nós falamos numa live com o nosso amigo Alex, que isso tudo se dá nos primórdios, na verdade, com a construção de uma sociedade patriarcal, né, estruturada na monogamia, na propriedade privada, aonde o homem, né, e a mulher, eles descobrem que o homem ele tem um certo domínio em relação à procriação e ele tem o desejo de ter o direito à herança, né? De passar a sua herança para a sua prole. E coloca a mulher em um estado inferior ao seu. Então, nesse instante, onde as comunidades que eram nômades, elas se assentam e o homem começa a ter a propriedade privada, essa mulher também passa a fazer parte dessa propriedade, tá? E o poder deste homem não recai somente no objeto mulher, mas assim também como em relação aos seus filhos, né? Então é o pátrio poder. Este homem ele tem poder em relação aos objetos materiais e à sua família. Então é nesse instante que existe a nascença dos papéis que serão elencados para homens e mulheres. Então, essa categoria gênero, ela não é natural. Isso é muito importante nós pensarmos. É uma construção de uma sociedade. E, tal qual nós conhecemos hoje, ela se firma, né, muito bem na Europa, nos Estados Unidos e em todas as colônias no Ocidente, através da nascença da burguesia. Então, a burguesia constrói uma infância e constrói uma família, né? Veja bem, então existe a sustentação da propriedade privada e o sistema de herança. Assim nós podemos dizer que gera-se a questão das desigualdades e dos papéis em relação ao gênero. O patriarcado, na verdade, dentro disso tudo, a gente pode defini-lo como uma organização social, né? Então, eu sempre brinco, quando nós falamos, nós feministas, nós falamos o seguinte, nós queremos quebrar o patriarcado, isso não quer dizer que nós pretendemos exterminar todos os homens. Na verdade, o que nós pretendemos e vamos conseguir isso, estamos conseguindo gradualmente, é quebrarmos essa organização social, né? Desmistificarmos a naturalidade como se esse estado de coisas tivesse sido criado juntamente com a humanidade, dessa forma naturalizada, que também as religiões têm o seu papel, a política, né, tem o seu papel fundamental nessa construção, né? Porque essa construção ela não é uma construção de um homem só, é uma construção de um coletivo. Então, cria-se o patriarcado, né? Então, dois elementos fundamentais para nós entendermos o patriarcado, as ideias que sustentam o patriarcado. Todas as mulheres estão hierarquicamente abaixo dos homens. E o segundo elemento que sustenta o patriarcado, os filhos também estão hierarquicamente subordinados aos seus pais. Então, a partir daí, nós temos um elemento fundamental para nós entendermos o porquê, né? Até hoje, nós temos relações desiguais e nós não conseguimos, de forma geral, desmistificarmos e desconstruirmos essas ideias, né? Essas colocações sociais
tá? Então, é a supremacia do homem em relação à mulher que sustenta esse patriarcado. E esse patriarcado cria uma ideia que nós demos o nome, né? Uma forma de vida que nós demos o nome de machismo, né? O que o machismo também coloca? Ele coloca o homem como sendo este sujeito que é mais capaz, que é mais viril, que é mais potente, que é mais forte, que pode ocupar locais, que pode ter comportamentos, que pode ter condutas, que pode pensar de certas maneiras, em detrimento ao seu oposto, né, inferior, que é a mulher. No livro Segundo Sexo, Simone de Beauvoir tem uma frase que eu vou ler para não correr nenhum erro, que ela diz o seguinte: não é o corpo que determina comportamentos e lugares sociais. Então vejamos bem, não é o corpo que determina comportamentos e lugares sociais. Então não é a vagina ou o pênis que vai dizer, né, sobre o meu comportamento ou sobre o local social que eu devo ocupar. Mas as formas como damos significado às às diferenciações construídas em torno do sexo. Então vejamos bem, não é o comportamento determinado pelo sexo que se tem e o local social que o indivíduo vai ocupar. Então, nós ocupamos determinados locais pelo significado social que é dado a determinado sexo. E antes da Simone de Beauvoir escrever o seu livro, né, que foi em 49, ela escreve Segundo Sexo, mas na década de 30, Margaret Meadler já tinha feito uma pesquisa, e eu acho muito importante nós sempre relembrarmos, antropológica, aonde ela foi observar nas Ilhas Samoa os comportamentos de 3 povos distintos, né? Ela foi observar, na verdade, a juventude. Ela foi entender como que se dava a transposição da juventude para a fase adulta em povos primitivos ainda não estudados. Então ela estuda 3 povos, tá? E ali ela descobre uma questão que é fundamental para subsidiar o feminismo e os estudos de gênero. Ela vai dizer o seguinte: em um povoado, ela encontrou homens e mulheres extremamente dóceis, uma comunidade coletiva, uma comunidade que vivia harmonicamente. Num outro povo que ela estudou, ela encontra o oposto, uma comunidade bélica, uma comunidade extremamente agressiva, competitiva, né? As crianças eram instigadas à violência, à guerra desde muito cedo. Agora, na última comunidade primitiva, né, primeva, que ela estuda, ela verifica uma outra questão mais interessante ainda. Homens e mulheres eram educados e estimulados a uma atitude amorosa, companheira, desde o início da infância, né? Desde a nascença. Então, essa comunidade, elas dividiam os afazeres de cuidado das crianças, de subsistência. Então, essa comunidade, ela era homens e mulheres dividindo harmonicamente todas as tarefas. O que a gente pode pensar acerca disso? A gente pode pensar que o papel social de gênero, né? Na verdade, essa pesquisa, ela comprova in loco
aquilo que Simone de Beauvoir foi falar lá em 49 e o que todos os autores que vieram nessa esteira estão dizendo até hoje, que nós estamos aqui agora reverberando. Que o papel de gênero é uma construção social que vai depender da sociedade em que esse menino e essa menina estão sendo educados, da família, dos espaços de educação oficiais e extraoficiais, das religiões, para darem o tônus de como esses indivíduos desempenharão seu papel social naquele local que eles se encontram. Em relação a isso, ao papel social da mulher, eu gosto sempre de trazer alguns dados que vão nos comprovar, né, nos dias atuais, como ainda existe a diferenciação estrutural, né? A gente fala que existe um machismo estrutural. E é interessante que pessoas vão dizer o seguinte: olha, não existe machismo, não deveria existir feminismo, nós somos humanos. Ok, nós somos humanos, mas essa sociedade sem essa diferenciação, ela ainda é uma utopia. É necessário que hoje nós tenhamos políticas públicas para que essas diferenças realmente, no futuro próximo, elas não existam e nós possamos ver a nossa sociedade simplesmente como uma sociedade humana, não mais machista. Então eu vou trazer aqui algumas diferenciações que são postas através de pesquisas muito sérias, né? Pesquisas do IBGE e pesquisas de universidades, pesquisas de autores renomados. Vejam bem, em relação à divisão do trabalho doméstico, esse trabalho que nós fazemos em casa, né? Que é um trabalho que não é valorizado socialmente. Por quê? Nós somos uma sociedade capitalista, né? O que comanda as nossas relações é a compra e venda, é o lucro. Se esse trabalho dentro do lar não é remunerado, ele é um trabalho invisível, apesar dele ser fundamental para que toda a família siga os seus rumos, né? Para que os homens trabalhem, para que os filhos trabalhem, para que eles estudem. É fundamental que exista alguém que faça os trabalhos de cuidado das crianças, o trabalho, os afazeres domésticos. Então, em relação a isso, já elencando que é um trabalho não valorizado e invisível, nós vamos dizer o seguinte, que as mulheres, apesar de estarem no mercado de trabalho, né, elas estão trabalhando fora dos seus lares, elas desempenham durante a semana uma carga horária de 27,7 horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos. Em contraponto, os homens têm uma dedicação de 11 horas,2 de trabalho doméstico durante a semana. Então vejam a discrepância. Homens e mulheres trabalham juntos, né, fora do lar, para trazer o subsídio material, né, o dinheiro para esse lar. Mas mesmo assim, a mulher tem uma dedicação muito maior do que esse homem dentro do seu lar. E é importante observar que esse trabalho é considerado não trabalho. Veja bem, a mulher que hoje opta ou por alguma circunstância contingencial, ela tem que ficar só dentro do lar, né? Ela não é remunerada, então ela é invisibilizada e muitas vezes oprimida, na grande maioria das vezes oprimida. Não somente por esse companheiro, muitas vezes pelos seus filhos e socialmente falando. E chegando um pouco, andando um pouquinho mais à frente, quando a gente pensa na questão da violência, como que essa mulher faz para se defender deste homem, desse opressor, para tomar novos rumos na vida, né? Se libertando, se ela está dependente e tem o seu trabalho, que é trabalho, invisibilizado. E na educação, existe
essa hierarquia de gênero? Será que o currículo das escolas ele é diferenciado para meninos e meninas? Nós que estudamos teoria de currículo, né? A teoria do currículo, nós sabemos que sim. Mas, em geral, as pessoas não sabem disso. Mas, se nós trouxermos alguns exemplos, eles são clássicos. Veja bem, na educação física, são as mesmas atividades que os meninos e as meninas são incentivados a fazer? Né? As meninas são incentivadas a o quê? Jogar queimada, vôlei, os meninos futebol, não é isso? Também nas disciplinas, o que que nós temos? Os meninos são muito mais encorajados às disciplinas de exatas, né? A matemática, química, física, e as meninas são incentivadas sobremaneira àquelas disciplinas mais ligadas às humanidades. E assim, até nós chegarmos no ensino superior. Se nós formos observar, pegarmos um retrato de uma turma de medicina de uma universidade federal de renome, nós vamos ter a certeza absoluta, né, do local social da mulher e do homem. E também da heteronormatividade. Ali nós vamos ter, sobremaneira, homens brancos de classe média, numa turma de medicina no final da sua formação, né? E por que a maioria dos médicos formados nessas universidades são os homens? Por que nos hospitais a maioria dos médicos são os homens e das enfermeiras são as mulheres? Porque existe, na verdade, uma construção social que vai dizer o seguinte: às mulheres o local do care, do cuidado, né? Do cuidar. Então, essas mulheres serão relegadas, serão incentivadas, serão colocadas nas profissões do cuidado, como, por exemplo, serão formadas para serem professoras, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais. Então, elas serão levadas, encaminhadas, né, dentro de um aparato social muito bem estruturado, aonde a maioria das pessoas passa por esse aparato ingenuamente, sem fazer uma reflexão crítica, né? Elas são levadas a crer que a mulher já tem geneticamente ou intuitivamente esse tipo de aptidão, que a mulher não cabe, por exemplo, as engenharias, né? Que é um curso fundamentalmente relegado aos homens, né? Direcionado ao público masculino. E a mulher, ela não tem competência matemática? Não, ela simplesmente não foi treinada. Ela simplesmente não foi encorajada desde o início da sua carreira escolar, acadêmica, a se dedicar a esses tópicos. Um outro dado que é importante nós falarmos, que é sobre o tempo, né, de escolarização. A mulher, isso é segundo o IBGE, a mulher, ela é mais escolarizada que o homem, mas apesar dela ser mais escolarizada que o homem, ela ainda tem o menor salário que o homem, né? Isso é comprovado pela estatística também da agência Patrícia Galvão, não só do IBGE. A agência Patrícia Galvão vai nos dizer isso, que no mesmo local de trabalho ou no mesmo tipo de profissão, mulheres e homens, apesar de terem a mesma escolarização ou apesar da mulher ter uma maior escolarização, ela recebe uma remuneração menor que este homem, tá? Agora tem um outro dado muito curioso que eu acho assim, importante ressaltar, que ele foi pesquisado pela Cúpula Global das Mulheres no ano de 2015, em relação aos conselhos administrativos das grandes empresas, né?
Quantos por cento de mulheres nós temos ocupando essas cadeiras máximas na hierarquia das grandes empresas? É chocante o número. Nós temos 6,6% de mulheres como conselheiras das grandes empresas. E não são essas grandes empresas que dominam o mercado econômico das nações? E se nós não temos mulheres nesses locais, por isso importa muito essa quarta onda feminista, para que fique claro que às mulheres cabe esse local de poder, para que elas viabilizem políticas empregatícias. Porque, veja bem, existe uma autora que eu gosto muito, que é a Goddess, que ela cria um termo para falar sobre um círculo social muito perverso em relação à mulher e ao mercado de trabalho. E ela dá o nome de discriminação estatística. E esse círculo ele vai dizer o seguinte, que a mulher engravida, né? E se ela não tiver uma rede cuidadora, o que vai acontecer com essa mulher? Ela, após a licença maternidade, muito provavelmente, ela vai sair do mercado de trabalho para cuidar dessa criança. E se o tempo dessa mulher na empresa é menor porque ela é engravida e não tem ninguém que cuide do seu filho, ela não tem uma rede de creches, né, subsidiada pelo Estado, ela não tem uma família, uma mãe que vai ser cuidadora desse seu filho, o empregador se sente no direito de pagar menos para essa mulher. E se ela recebe menos, muitas vezes não vale a pena ela pagar uma creche particular para que exista um ambiente de cuidado para o seu filho, porque ela recebe pouco. Então, para ela, é melhor que ela saia do mercado de trabalho. Então, esse círculo perverso, nós temos que, para que ele não exista mais, nós temos que ter mulheres no poder político, construindo as leis, mulheres na jurisprudência, para que exista um aparato de mulheres para verificar se as leis estão sendo cumpridas, e mulheres no capital, no mercado, em locais de liderança, para que exista um ambiente propício a essa mulher, para que essa mulher permaneça no mercado de trabalho, né? Mas não fica só por aí a questão da hierarquização de gênero na nossa sociedade ocidental. Existe também um outro tópico que é trabalhado no texto, que é fundamental que nós conversemos, que é a experiência do afeto e da sexualidade. Como homens e mulheres são chamados e são construídas as suas identidades de formas diferenciadas no que tange ao sexo e no que tange à afetividade. Vamos começar pensando que desde que a menina nasce, existe uma domesticação em relação aos seus corpos, né? E ao homem não. Ao homem é colocado um local de liberação substantiva do seu corpo. Para comprovarmos, né, essa teoria, nós temos vários exemplos do nosso cotidiano. Vejamos bem, se um menino aos 13 anos, aos 12 anos, é levado a um prostíbulo, é levado a uma iniciação sexual prematura, ele é tido como o quê? Como um garanhão, como aquele que está exercitando a sua liberdade sexual. Já a menina é vedado
né? É vedado qualquer possibilidade. Nessa idade, 12 a 13 anos, a menina não é permitido, não é lícito nem conversar-se muitas vezes sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazer, né? Se nós pensarmos nas estruturas familiares que nós tivemos e ainda temos, ainda existe muito forte a ideia do não prazer da mulher como sendo uma coisa natural. Ao homem é o local de prazer, né? Ao homem é o local do êxtase. A mulher não. A mulher ainda existe muito forte, muito arraigada na nossa sociedade, o local que é da procriadora, daquela mulher que tem filhos e tem o papel de cuidadora dos filhos. Não é isso? Vou trazer também, para corroborar a questão da hierarquização de gênero, alguns números que são alarmantes na nossa sociedade. Esses números eles estão elencados no Anuário Brasileiro de Violência, tá? Ele está disponível na internet e esses dados são de 2017. Para nós percebermos como a construção de gênero ela vai reverberar na ponta. Qual que é a ponta? A relação que se dá entre homens e mulheres, principalmente no privado, na intimidade. Não é isso? Então nós vamos ter, no ano de 2017, vou falar em números gerais para não falar o quebrado, né? Em números totais. Nós temos 61 mil casos de estupro de mulheres e quase 6 mil casos de tentativas de estupro. Em relação ao feminicídio, que é o tipo de assassinato por a mulher ser mulher, então ela foi morta, né, em grande monta por um parceiro ou ex-parceiro, coabitante ou não dessa mulher, e o número é de 1.133 casos de feminicídio no nosso país. Em relação ao registro de violência doméstica enquadrado na Lei Maria da Penha, o número é alarmante, 221.238 casos, né, instaurados de denúncias que encaixaram-se na Lei Maria da Penha, se encaixaram na Lei Maria da Penha. E um outro dado importante que foi feito na pesquisa Ela Vai no Meu Barco, que vai tratar, a gente está falando agora, gente, né, no Brasil geral, no Brasil de dentro, não é só no Brasil que a gente conhece, né, é no Brasil interno. E vai tratar de uma questão que para nós, nesse pequeno universo, pode parecer não usual, mas que acontece muito, que é o casamento infantil. Então nós temos um número de casamento infantil de 10 aos 14 anos alarmante. Nós casamos 66 mil meninas de 10 a 14 anos no ano de 2017. E quando a gente fala em casamento, nós estamos falando de meninas que foram raptadas, meninas que foram vendidas, meninas que foram entregues por suas famílias, tá? Para estarem vivendo em casamento com esses homens. E se nós pegarmos o número de 10 aos 17 anos, nós vamos ter um número maior ainda, que é o número de 550 mil casamentos. Então, de 10 a 17 anos nós temos esse número. O de meninos é muito menor. Existe, mas o de menino é menor. Nós vamos ter 5 vezes mais meninas se casando do que meninos, né? E como que essa hierarquia a gente percebe na nossa sociedade em termos de construção? Vamos pensar bem, né? Vamos fazer um exercício da nossa criação, né? Como que foi dada a nossa criação? Nós, enquanto meninas, podíamos fazer as mesmas coisas que os meninos?
Nós hoje, enquanto mulheres, podemos participar socialmente como os homens podem. Nós podemos sair à noite despreocupadamente, sem estarmos amedrontadas a todo o tempo que poderemos ser violadas sexualmente. Nós podemos, em nossos lares, exercermos o direito de fala com igualdade com os nossos companheiros, sem sermos rechaçadas, sem sermos humilhadas. No nosso campo de trabalho, nós somos respeitadas ou nós percebemos que os homens têm mais acesso à fala, ao direito de fala? Então são questões que nós temos que levantar. Nós fomos preparadas desde a nossa primeira infância para quê? Para sermos mães ou para sermos aquilo que nós quisermos ser? Os nossos meninos, hoje, nas escolas, nas igrejas, na nossa sociedade em geral, eles são construídos para quê? Para serem os dominadores, aqueles que não levam desaforo para casa, aqueles que se apanharem na rua chegarão em casa e apanharão também? Ou eles são educados para cuidar dos seus futuros filhos, para também serem o que quiserem ser? Se ele gostar de UFC, ok. Agora, se ele gostar de balé também, ok. Isso não diminui em nada a sua masculinidade. Isso não tem a ver com exercício sexual. Porque gênero não tem a ver com como nós nos utilizamos da nossa sexualidade. Por isso, para finalizar o nosso debate, eu gostaria de fazer uma diferenciação. Gênero é uma construção social, né, que depende muito da sociedade e dos propósitos dessa sociedade. Exercício da sexualidade é uma outra coisa, né? É como nós nos expressamos sexualmente. Aí nós vamos entrar em uma outra seara, que não nos cabe no debate de hoje. Agora, sexo tem a ver com a genitália, que é uma coisa biológica, uma questão física. Então não é porque eu nasci com uma genitália A ou B, isso deva circunscrever todas as minhas potencialidades, né? Aquilo que eu vou ser ou deixar de ser. Eu agradeço a todos vocês a participação. Nós passamos um pouquinho do tempo. Prometo que da próxima vez eu vou tentar me ater a 1 hora. Esperamos que vocês tenham gostado. Amanhã nos encontraremos novamente. Por favor, preencham, né, o nome de vocês corretamente com o e-mail, por favor. E a certificação será disponibilizada para aquelas pessoas que participarem das 4 aulas, ok? Que aí nós encerraremos o nosso minicurso. Eu peço também para vocês lerem as obras subsidiárias, para estarem trazendo para nós reflexões também. E assistam o filme, é fundamental que vocês estejam conosco. Muito obrigada e até amanhã.